Ouvintes da Rádio Domingo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, mais uma semana na vossa companhia, aqui às segundas-feiras, depois das 22 horas. A Maria do Céu e eu, Fernando Serrão, na antena da Rádio Domingo. Maria do Céu, bem-vinda, mais uma vez. E hoje vamos falar de vida. Nossa vida. Sim, da nossa vida. Vamos falar de viver e vamos começar por dizer que a vida é a forma como se vive. É verdade. Olá, ouvintes, boa tarde. Ou boa noite, depende da hora que nos possa ou consiga ver ou ouvir. E hoje vamos falar um bocadinho, vamos lançar algumas ideias sobre a vida e a ver se alguma delas faz sentido para si. E se fizer sentido para si, vamos dar algumas sugestões como pode mudar para termos tempo para aquilo que é mais importante. Porque a vida como nós a estamos a viver agora, é uma vida na qual temos imensas coisas à nossa volta, imensas coisas desde computadores, telemóveis, tudo aquilo que nos liga ao mundo e àquilo que está a acontecer no momento. E eu acho que é das coisas mais fantásticas que nós podemos ter agora e que nos diferencia muito, por exemplo, do tempo em que nós estudamos, que éramos jovens. A sério, nós temos acesso a tudo o que se passa no momento certo. Isto tem coisas boas e tem coisas más. Eu estou a dizer, temos acesso à informação, temos acesso a conhecimento e depois temos acesso a tudo que é bisbilhotice, tudo que é ver o que os outros andam a fazer, e nós temos que, e depois também temos profissionais, estamos sempre ligados e estamos contactáveis a todo segundo, o que pode não causar, o que pode provocar não termos pausas, nem aquele distanciamento necessário entre a nossa vida, a vida familiar, a vida profissional e o tempo que temos para nós, e essas coisas é que realmente nós temos que considerar e temos que ter a tecnologia a nosso favor. Hoje em dia, e nós dizemos muitas vezes aqui no programa, as pessoas pecam pela falta de curiosidade. Nós fazemos uma pesquisa na internet e ficamos no primeiro site. Não, o primeiro site nem sempre, às vezes, nem sempre é o melhor, e além disso nós devemos procurar sempre informações que sejam opostas para depois conseguirmos perceber um bocadinho o equilíbrio da informação que nós queremos. Devemos ter sempre uma atitude muito crítica em relação às coisas. E estamos ligados a tudo, a toda a informação, a tudo ali à nossa disposição. Mas também estarmos ligados o tempo todo, tanto na vida profissional como acaba por não nos dar aquele espaço que nós precisamos quando acabamos o nosso trabalho ou quando queremos ir para casa ou quando queremos estar em paz e a serenidade, ou então com dedicação à nossa família. Por isso o que eu acho é que nesta ligação que nós temos, devemos aproveitar as coisas fantásticas e boas e devemos ter alguns tempos em que nós devemos estar completamente desligados para não sermos, ou não termos a tentação de sermos distraídos ou de estarmos distraídos quando estamos com a família, quando estamos com os amigos. Isto é que é importante, ter momentos de ligação e nós estarmos conectados. Eu sugiro, e esta ideia não é nossa, que logo de manhã não pegue no telefone a ver se tem mails ou então a ver alguma coisa no Insta ou no Facebook ou qualquer coisa assim. Mas é exatamente isso que as pessoas fazem. Pronto, eu acho que nós de manhã devemos preparar a nossa manhã no dia anterior, vocês já sabem isso, e depois realmente devemos dar tempo àquilo que é importante a nós e àquelas pessoas que estão connosco. Por isso, pegar no telemóvel e começar a ver coisas não é assim tão importante, na nossa opinião. E depois também, eu acho que para as pessoas que têm muita ligação ao telemóvel, nomeadamente às redes sociais, devia-se criar um tempo e filtros para reduzir esse tempo nas redes sociais. Eu sou daquelas pessoas que aprende muito com as redes sociais, desde o TikTok, desde o Instagram, mas eu só sigo assuntos e temas que realmente são importantes para mim. Isso já é uma filtragem. E eu não ando atrás de ninguém, não ando a ver o que é que as pessoas andam a fazer. Eu tenho assuntos de muito interesse e realmente dá-me aquela sensação
de estar atualizada, e tenho sempre a sensação que não estou, porque há sempre coisas fantásticas a saírem, mas isto é aquela ideia de nós criarmos filtros relativamente às tecnologias para as usarmos a nosso favor. E a vida moderna é uma correria? E a vida moderna é uma correria, exatamente por o tempo que nós gastamos, muitas vezes sem nos apercebermos. Eu estou a falar nos telemóveis e é verdade, se vocês tiverem algo que fazer, algo muito importante, vocês vão perceber que essa coisa tão importante para fazer é a última a fazer, porque entretanto vão fazer outras coisas e nomeadamente estar no telemóvel e ver mil e umas coisas interessantes que vocês acham importantes, e essas coisas depois retiram-nos tempo e até nos colocam de forma atrasados para tudo, e por isso é que eu acho que é importante nós colocarmos tempos, filtros que nos limitem, que nos condicionem e que nos bloqueiam. São os potenciadores de stress. E que são potenciadores. Depois, outra coisa que a vida que temos neste momento é uma vida com imensas expectativas sociais, profissionais, pessoais e todas as expectativas que nós pudermos aqui acrescentar. E eu acho que nós devemos ter cuidado com as nossas expectativas, com as expectativas sobre nós e com as expectativas sobre o trabalho, com as expectativas sobre o outro. É importante definir objetivos, é importante ter sonhos, mas as expectativas... Mas não podem ser gerenciadores de ansiedade. E são gerenciadoras de ansiedade, de stress, porque é algo que nós queremos que aconteça de uma determinada forma e muitas vezes não temos aquela flexibilidade para perceber que há algumas coisas que têm um processo, que têm um tempo, e como andamos sempre a correr e como queremos as coisas todas para ontem, o facto de não acontecer no momento certo depois leva-nos a sensações de frustração, de pouca Isso foi uma cultura realização. que se incutiu, não é? Ser tudo para ontem, ser tudo Sim. o imediato, não é? Ter tudo na hora, não fazer isso por objetivos e por etapas. E depois temos outra situação na nossa vida, que é a busca incessante por sucesso, por fama e realização. A realização pessoal, profissional é super fundamental para que as pessoas vivam satisfeitas com a vida que têm e criando bom ambiente para todas as pessoas à volta. As pessoas com pouca realização acabam por inspirar e expirar essa insatisfação para toda a gente à volta, e acaba por haver às vezes fricções e até formas de comunicar que não são as melhores, exatamente porque as pessoas não estão realizadas, ou então, e esta pouca realização pode ser transversal a todas as nossos estágios da nossa vida. Eu acho que nós que deveríamos realmente procurar o sucesso, mas nós já falamos muitas vezes aqui no programa, o sucesso não é só o dinheiro, não é só viajar, não é só ter um carro ou outra coisa qualquer. O sucesso para nós e para o momento de inspiração passa pelo nosso desenvolvimento enquanto pessoas que veem respondidas todas as suas questões, ou seja, o dinheiro é importante, as férias são importantes, as viagens são importantes, mas há coisas que são muito importantes também, porque se você tirar toda essa parte material, fica você consigo mesmo, e a realização e todas as coisas que o dinheiro lhe podem trazer não lhe vão nem pouco mais ou menos preencher um espaço de insatisfação e de questionamento que muitas pessoas têm e que não sabem responder. Isto é daquelas coisas que nós realmente temos que perceber, que o sucesso é construído por muitos passos. O sucesso é nós conseguirmos ter uma vida com paz, com equilíbrio, sem grandes stresses, sem grandes dramas, com contas para pagar, mas que realmente depende muito daquilo que nós temos como prioridade e como definimos como fundamental na nossa própria vida. E quais são as consequências desta vida a correr? As consequências da nossa vida a correr, eu acho que toda a gente já sente, e eu acho que desde os pequeninos
Nós passamos, desde bebés, que passamos a vida a andar com eles a correr, ou tem que ir para a escola, ou tem que ir para as atividades, ou tem que ir para ele, começa logo a correr e aquelas coisas, coitadinhos. E, eles não querem, mas habituam-se. E eu acho que esta dinâmica tão rápida daquilo que nós consideramos a vida leva-nos realmente a situações de stress, de ansiedade, leva-nos até a momentos e a circunstâncias de grande procrastinação, ou seja, nós acabamos depois por adiar aquilo que é mais importante e acabamos por nos distrairmos porque não queremos assumir, não queremos fazer e vamos adiando as coisas. Isso também para dar prioridade a outras. Para dar prioridade a outras, e então começa realmente a acumular-se todas as questões que depois não são resolvidas e que num certo momento acabam por nos afundar e por nos obrigar realmente a resolvê-las. Não se esqueça que nós devemos estar atentos a tudo que é ansiedade, tudo o que é stress e tudo que é pressão, e quando nos sentimos demasiado nesse segmento, devemos acima de tudo pedir imediatamente ajuda. Para quê? Para que circunstâncias ou situações mesmo simples não se tornem complicadas, nem dramáticas, nem difíceis de ultrapassar. Por isso, se vocês estão numa situação de ansiedade, e isso depois, ataques de pânico e por aí fora, realmente eu acho que devem procurar mesmo ajuda imediata, porque não há mesinhas, não há nada que eu lhe possa dizer que você vai entender para resolver, e realmente é preciso a ajuda de um especialista. Esta falta de tempo para tudo, acima de tudo, vai criar pouco tempo para si. Mas este pouco tempo para si, se nós tivéssemos cuidado com o tempo que estamos acordados, se nós definíssemos um plano de como seria o nosso dia, nós teríamos tempo para tudo. Nós levantaríamos um bocadinho mais cedo, nós teríamos o pequeno almoço em família um bocadinho mais calmos, nós sairíamos para o emprego a contar já com filas, com outras coisas, para chegar a tempo, para não estar estressado, e depois teríamos desenvolveríamos um conjunto de atitudes realmente que nos dessem paz e não nos criassem a situações de stress, de nervosismo e aquela coisa de não chegar a tempo e de não conseguir fazer as coisas a tempo. Uma vez, já agora sobre isso, eu acho que já disse isto aqui uma vez numa ação que na faculdade, lá durante o curso, nós tivemos com uma empresa especialista em recursos humanos, em que dizia que se nós tivéssemos que fazer uma agenda, nunca deveríamos ocupar as horas todas do dia, nunca deveríamos preencher a agenda toda. Primeiro porque não íamos cumprir, não é? Que era o mais certo, e depois porque tínhamos sempre que deixar lá buracos no meio da agenda para meter coisas de última hora e para meter o tempo para nós mesmos. E essa era a parte mais importante do objetivo de não ter a agenda totalmente preenchida, que era deixar ali uns espaços onde nós pudéssemos depois cuidar de nós. E de facto a vida de hoje em dia muitas vezes não deixa. Chegamos ao fim do dia e não fiz nada para mim, não tive tempo para mim, dediquei-o aos outros, fiz isto, fiz aquilo, mas não fiz nada para mim. E é verdade, mas eu acho que nós deveríamos mudar um bocado o conceito de fiz para os outros ou cumpri as tarefas todas e não tive tempo para cuidar de mim. Porque nós parece que às vezes valorizamos muito os outros, não é? Nós valorizamos sempre o trabalho que fazemos, valorizamos sempre a nossa dedicação aos outros, seja os outros o que for. Mas também eu acho que é uma forma de nos desculparmos e de nos distrairmos de nós mesmos, e por isso nós temos a desculpa dos outros quando realmente não queremos fazer nada por nós mesmos. E aqui aquilo que nós estamos a dizer é que se você quiser fazer desporto, realmente o melhor é levantar cedo e fazer logo. Custa um bocadinho, é um hábito difícil, mas fica feito e pronto. Isto é daquelas coisas básicas. Mas hoje em dia já há várias pessoas que optam por isso. Isto implica o quê? Implica que você não se pode perder em zappings, não se pode perder no telemóvel, tem que ir para a cama a horas que lhe permitam descansar. Isto é daquelas coisas que a mim me dá maior ansiedade, é a fuga que a maior parte das pessoas tem em dormir. Quando dormir é tão essencial como o oxigênio que respiramos. Por isso, queridos ouvintes, não fuja a dormir, estabeleça horas, tente ir para a cama sempre à mesma hora, porque eu acho que é importante em termos de higiene de sono, e tente descansar e levantar-se mais cedo,
levantar-se mais cedo para fazer alguma atividade desportiva e já fica feito. Levantar-se cedo para organizar. Até porque depois acabam por se levantar cansados. Sim, e por ter um tempo para si. O que é importante para si? Arranjar-se, então levante-se mais cedo e arranje-se. Esses 5 minutos que está mais tempo na cama não vão resolver coisa nenhuma e podem ser realmente importantes para você fazer algo por si mesmo. E fazer algo por si mesmo começa mesmo por dormir, por fazer algo. É importante fazermos alguma atividade física, é importante termos um tempo, nem que seja para ler 5 páginas de um livro que você diz que não tem tempo para ler e começa a ler antes de dormir, ou então de manhã ao levantar, antes de pegar no telemóvel. Esta questão de não termos tempo para nós é aquela ideia de que nós entramos numa dinâmica incrível, que não sabemos como, que nos dá a sensação que nos ocupa demasiado tempo, quando nós temos muito tempo para nós. O que nós temos que é priorizar todas as tarefas a fazer ao longo do dia. Outra das consequências desta correria que é a vida é os relacionamentos superficiais. Mas os relacionamentos superficiais... Isso faz muita confusão. Mas é os relacionamentos superficiais com tudo, com o conhecimento, com a informação, com os debates, com a discussão de ideias. Isto também dá-me a impressão. Não é os relacionamentos superficiais, porque eu acho que os amigos, quando são amigos, encontram sempre uma forma de estar ligados, de estar conectados, de estarem juntos. É um relacionamento em diversas vertentes. Sim, eu estou a dizer um relacionamento assim. Agora, o que eu acho é que vivemos num momento em que é muito mais fácil seguir uma opinião já feita do que criar, de pensar, pesquisar, para termos uma opinião própria, com base com tudo que se passa no mundo, mas termos uma ideia nossa acerca de... Porque isto, para além de dar muito trabalho, é muito difícil depois explicarmos a quem quer que seja, numa situação de partilha de ideias, porque é que a nossa ideia é um bocado diferente dos outros. E o que é que acontece em termos sociais? E o que é que a maior parte das vezes acontece que ou se é do contra, ou é uma atitude rebelde, ou é uma atitude sei lá como. E não é verdade, são atitudes. Eu, acima de tudo, acho que nós deveríamos ser muito mais pessoais, né, em termos de cunho, em termos da nossa atitude e em termos da forma como vivemos, e não andarmos sempre a copiar aquilo que as outras pessoas dizem, por muito que ressoa em nós. Porque uma pessoa pode dizer qualquer coisa assim, exatamente isso que eu quero dizer, mas você não vai repetir ipsis verbos o que a pessoa está a dizer. Você vai dizer de outra forma. E essa forma, como diz, é aquela que lhe dá a personalidade, a individualidade e a diferença da sua própria ideia. E nós hoje em dia não queremos muito fazer isso. Nós queremos seguir a opinião, é muito mais fácil. Eu digo muitas vezes, as pessoas estão em cima do tapete e não veem o que é que está por baixo do tapete. As pessoas vivem em casa e parece que são turistas na própria casa. As pessoas não sabem os detalhes da casa, dos pormenores de cada pessoa, não sabem, porque é muito mais fácil passar por cima e ser tudo muito superficial e sempre a andar. E as coisas não são assim. E eu acho que nós realmente deveríamos pensar um bocadinho disso, principalmente de tudo isto que a vida nos está a levar para viver, ou a forma como vivemos, é realmente a superficialidade em todos os aspectos da vida. Ninguém quer saber se alguém está deprimido, ninguém quer saber se alguém está com ansiedade. Não é fixe estar ansioso, não é fixe estar doente, pelo amor de Deus. A sério, estas coisas dão-me imensa confusão. As pessoas que têm algum problema até muitas vezes têm vergonha de dizer o problema que têm, porque não é suposto é ser fixe, é ser saudável o tempo todo. Pelo amor de Deus, somos só seres humanos e é estas coisas que nós temos que ver. Cada pessoa é um ser humano com as coisas boas e com tudo o que é mau, e nós devemos dar o tempo e o espaço e a observação e aprofundar qualquer detalhe e não deixarmos de ser superficiais, porque realmente dá-me imensa confusão esta questão da superficialidade de tudo que neste momento é considerado bonito ou dentro da caixa. E o que é que podemos fazer para obviar estas situações? Acima de tudo, eu acho que é importante na vida nós priorizarmos, nós sabermos o que é prioritário na nossa vida.
E prioritário na nossa vida, queridos ouvintes, é a nossa família, claro que sim, são os nossos filhos, claro que sim, é tudo à nossa volta, claro que sim. Mas o que é prioritário na nossa vida somos nós próprios. Nós temos que dar prioridade a nós mesmos, de descanso, de desporto, de água, de um tempo para nós, pode ser para meditar, pode ser para fazer jardinagem, pode fazer o que quer que seja, para que você não sinta que a sua energia que está a ser sugada para tudo e depois você fica sem energia realmente para resolver as suas próprias questões e para lidar com a sua própria vida, porque é mesmo. E estas questões, se você não sabe como começar por si mesmo, é dar um tempo para ir ao médico, dar um tempo para fazer uma atividade esportiva, pode ser uma caminhada, pode ser subir escadas, pode ser descer escadas, dar um tempo a si mesmo para... se você gosta de se arranjar mais, levante-se mais cedo e arranje-se um bocadinho mais. Se você segue uma influência e gosta daquilo que ela diz, o que é que sugere, tente fazer então algumas coisas, porque se dizem, é porque realmente há feedback que as coisas resultam. Por isso, eu acho que esta questão da prioridade de sermos nós próprios é fundamental para que as coisas depois comecem a correr. Nunca se esqueçam que nós, quando vamos no avião, e quando o avião ainda não levanta o voo, estão as senhoras a explicar o que é que se deve fazer. E numa situação complicada, podem cair as máscaras de oxigénio, e antes de colocar uma máscara de oxigénio no seu filho, você tem que colocar a si mesmo. Porque você pode não ser capaz de, numa situação complicada, colocar imediatamente no seu filho. E você tem que estar bem para poder fazer o que for preciso para os outros. Mas primeiro está você. E isto não é uma atitude egocêntrica, nem egoísta, nem autocentrada. É a ideia de que se você não está bem, tudo aquilo que vai fazer a seguir não vai estar no seu melhor. E por isso nós temos que perceber que nós temos que dar alguns passos para não nos autossabotarmos em termos da nossa própria vida e do nosso bem-estar. Uma das ideias desta questão da vida também seria começar a praticar mindfulness. É ir ouvir os nossos programas lá atrás? Há muitos e muitos anos. Eu acho que no primeiro ano nós fizemos um programa, ainda mal se ouvia falar em mindfulness. E nós não fizemos só um, fizemos mais que fizemos vários e falamos num senhor que já não está entre nós e que escreveu muitos livros e fez muitos workshops, chamado Thich Nhat Hanh, e era um monge budista. E mindfulness é só você procurar estar presente na sua própria vida. Estar presente é quando está a lavar a louça, sentir a água a lavar, sentir tudo aquilo que a água está a fazer, sentir o valor que você está a ter numa tarefa que nós consideramos menor, mas que é fundamental, é tornar a louça limpa para que não haja bactérias, não haja vírus e para que as pessoas possam comer numa louça lavada. E nós, eu estou a falar de uma coisa simples, mas isto pode ser levado até à parte mais complexa. Imagine comer algo que você adora e tentar saborear. Outra das coisas que a vida nos dá hoje é que nós temos muitas ofertas em termos de sabores, de cheiros e por aí fora, mas entramos num registro em que não sabemos o que estamos a saborear, não sabemos os componentes das coisas, nem conseguimos distinguir. E mindfulness dá-lhe esta possibilidade de você, quando está a comer, tentar descobrir quais são os componentes, quais são os sabores, quais são os temperos, porque isso dá-lhe estar a viver aqui e agora. Nós, há muitos anos, fizemos os programas sobre o triste que é usar expressões fantásticas e que começam a ser clichês, e viver aqui e agora foi o clichê mais brutal. Porque o que é um clichê? É tirar o valor que aquelas palavras têm e torná-lo básico. E não é básico. Viver aqui e agora é só o grande passo de gigante para você ser feliz, para você aproveitar a vida como ela é. Não vale a pena estar aborrecido porque está a chover, porque está a vento. Aproveita a chuva e aproveita o vento. Veja os benefícios de que a chuva traz e o que o vento traz. Eu adoro a natureza. Não é preciso controlar a natureza. Nós só devemos estar e aproveitar sem estragar. E eu acho que estas coisas de nós queremos alterar, de queremos controlar,
E isto dá-nos o que é que aumenta? Aumenta o stress, aumenta a ansiedade, aumenta a frustração, aumenta a nossa incapacidade. Porquê? Porque são coisas que estão completamente fora do nosso alcance. Mindfulness dá-lhe aquela ideia de que num determinado momento você devia fechar os olhos e sentir o que está a fazer. Porque nós estamos sempre ao ontem, no amanhã, ou o que vamos fazer daqui a 5 minutos, ou nos estresses que aconteceram ou que vão acontecer. E não vivemos o momento. E não vivemos o momento. E o momento é aquele que lhe dá o poder para escolher, para decidir, para sentir e para ser e para viver. Ou seja, você só tem um momento para viver. E daqui a 5 minutos até pode ser tarde. Não, isto não é ser dramático, mas se nós tivermos essa noção de que o que temos é o momento, você vai aproveitar a vida com muito mais calma, muita mais serenidade e com muito mais propósito. E ficaram aqui umas dicas para a forma como vivemos o nosso dia-a-dia. Voltaremos a este assunto em próximos programas. Hoje ficamos por aqui. Musicalmente vamos ouvir no final Ruel com Carry You, e de hoje a 8 dias a Maria do Céu e eu cá voltaremos de novo à vossa companhia. Muito obrigado e até à próxima semana. Obrigada.